Quero cumprimentar a eleita e amada do Senhor Jesus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o Eterno. Quem puder, abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8, e o versículo é o 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 26. Apenas um versículo. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade para expressar a gratidão minha e da minha família, que acabamos de chegar aqui na igreja, né? Somos novos membros aqui da igreja, e o Senhor Deus colocou um amor tão grande na vida do pastor Adilson Henrique, da sua digníssima esposa, a missionária Mônica, pela nossa família, e nós estamos com o coração assim muito agradecido a Deus, grato a Deus, não somente pelo carinho como estamos sendo recebidos pelos pastores, ministérios, mas também por toda a igreja. Que Deus possa fazer acontecer na vida de todos vocês. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Sua presença e na Sua presença poder meditar na Sua palavra, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, abrir mão de toda vaidade, de toda soberba, e quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa mais uma vez fazer acontecer nesta noite, em nossos corações, Pai, porque aqui não é outro lugar senão a Sua casa, Senhor Deus, e assim nós te oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém, e glorificado seja o Senhor. Podeis assentar. Amados, eu queria conversar em alguns minutos com os irmãos a respeito das tempestades que ocorrem fora e das tempestades que acontecem dentro do nosso coração. Eu queria entender e pensar junto com os irmãos se é possível viver uma vida com bonança interior, enquanto do lado de fora está havendo tempestades terríveis e violentas. Eu já vou voltar para o texto que nós lemos, mas eu quero realmente pensar com os irmãos, porque existem alguns paradoxos na Bíblia que nós precisamos meditar. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, no versículo 10, Ele vai dizer que veio para que nós tivéssemos uma vida e a tivéssemos em abundância. Mas o Senhor Jesus, também no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Ele vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. E aí fica esse paradoxo: será que a nossa vida é uma vida de abundância ou a vida é uma vida de aflição? E o que eu percebo observando, talvez não seja a sua opinião, mas o que eu percebo é que muitas das vezes nós usamos essas passagens, a própria palavra do Senhor Jesus, como se fosse uma vestimenta. A roupa, quando está frio, nós usamos uma coisa mais fresca, não é verdade? E quando está frio, nós usamos uma roupa mais aquecida. E por vezes nós fazemos a mesma coisa com a palavra do Eterno. Quando tudo está legal, quando está dando tudo certo, nós abrimos um sorriso e dizemos: o Senhor veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Mas quando os dias se tornam difíceis e trabalhosos, nós fechamos o nosso semblante e dizemos: é assim mesmo, Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição. E o meu questionamento e pensamento é: será que essa era a proposta do Senhor Jesus?
que nós usássemos a palavra de acordo com a situação em que nós estamos passando, sentindo. Se está tudo bem, Jesus veio para eu ter vida e abundância. Se as coisas estão difíceis, é assim mesmo, no mundo teria aflição. Eu acredito, amados, que nem sempre no mundo houve aflição. Quando o homem foi criado, ele não tinha aflição. Adão e Eva viviam num paraíso, num ambiente maravilhoso. Tinha um corpo perfeito, não era sujeito às fragilidades que são hoje. Tinha uma comunhão perfeita com Deus. Eles não tinham uma vida em aflição. Não tinham. Estavam aqui no mundo, mas não tinham uma vida de aflição. Eles tinham uma vida em abundância. Mas nós sabemos que em algum momento eles desobedecem, erram, pecam, e daí veio a consequência. A vida mudou. A comunhão com Deus foi retirada, a intimidade se perdeu, o corpo passou a morrer, passou a ficar frágil, sujeito a todos os males que nós já sabemos. O mundo mudou, a natureza mudou. Os animais passaram a ter ferocidade, as bactérias, os vírus começaram a se proliferar. Mudou, o clima do planeta mudou, passou a ter terremotos, tsunamis, a terra passou a ser árida, difícil de dar fruto, quando dá tem pragas, tudo mudou. O ser humano passou a ter uma natureza pecaminosa, e com essa natureza pecaminosa, o ser humano começou a cair, a ter uma tendência para pecar. Ainda que convertido, como Paulo mesmo disse, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu estou fazendo, porque nós passamos a ter essa tendência. Então a vida passou, o mundo passou realmente a ser um lugar de aflição, mas não foi sempre assim. E aí o Senhor Jesus, e aí nesse caso nós entendemos o porquê que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas em João 10:10 ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E aí nós precisamos entender o que é essa vida abundância. Porque, amados, tudo foi retirado, mas quando o Senhor veio e na cruz Ele consumiu a obra da salvação, Ele restaurou na nossa vida a comunhão com Deus. Nós que estávamos separados, fomos reconciliados ao Senhor. Agora eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos e podemos adorar, louvar, ter comunhão com o nosso Senhor. Ainda que não na sua plenitude, como haverá de ser um dia, mas temos comunhão com esse Deus maravilhoso, temos acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Louvado seja Deus. E aí o Senhor vem e restabelece aquilo que havia sido tirado de nós. E quando Ele restabelece isso, Ele restabelece a vida em abundância. Louvado seja o Senhor. É por isso que quando Ele diz, lá em João 16:33, quando Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, aleluias, porque eu venci. Ele está dizendo, eu vim aqui com um corpo igual ao seu, também sinto dor, fome, sede, calor, também estou sujeito a todas essas mazelas do planeta, do mundo sistêmico, mas contudo, eu tenho o Espírito dentro de mim. Ele tinha comunhão com Deus, então ele fala, você já tem comunhão com Deus, você já tem acesso a Deus, então agora você só precisa ter bom ânimo. Porque se nós realmente tivermos o bom ânimo, irmãos, o ânimo ele é um agente ativador do ser. Sabe, você animado, você com bom ânimo, você é capaz de fazer coisas que você jamais pensou em ser capaz de fazer. Mas quando você anda desanimado, você é capaz de deixar de fazer e de perder até aquilo que você já conquistou. É por isso que não somente Jesus, mas Deus, o próprio Senhor, lá no Antigo Testamento,
Josué 1,9, se eu não me engano, ele diz para Josué: tende muito bom ânimo. Porque o ânimo, amados, é o que faz a diferença na nossa vida. É possível viver nessa terra, é possível viver esse paradoxo, tendo aflição no mundo, mas tendo a vida abundante dentro de nós constantemente. Nós não somos movidos pelas circunstâncias. Essa aflição, amados, ela não vai passar agora. Jesus, ele restabeleceu a comunhão com Deus e nos prometeu, aleluia, que o restante também vai ser restabelecido. Nós vamos ter um corpo glorificado, vamos morar no novo céu e numa nova terra que ainda será construída só para você, eleita de Deus, aleluias. E é nessa esperança que nós nos alegramos, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, aleluia. E a garantia de que Ele não somente nos restabeleceu na comunhão com Deus, mas Ele também irá nos dar um corpo glorificado e vai nos levar para o novo céu, uma nova terra, é que Ele deixou a garantia, que é o Espírito Santo do Senhor dentro da sua vida. É o penhor, é a segurança que você tem, que aquele que te prometeu vai cumprir a promessa na sua vida. Aleluias. E aí, amados, quando Jesus nos dá esse conselho para ter bom ânimo, porque no mundo você tem aflição, nós precisamos entender que ter bom ânimo é algo difícil quando as coisas estão ruins, quando tudo vai mal, quando o dia mal chega. Como ter bom ânimo? É nesse momento que a gente se fica desanimado, é nesse momento que realmente o semblante cai. Mas como ter bom ânimo exatamente nessa hora? E aí eu quero compartilhar alguns princípios, talvez um só por causa do tempo, ou dois se o tempo nos permitir, para que nós possamos realmente ter bom ânimo, mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante das aflições desse mundo presente. Amados, o primeiro princípio está em Romanos capítulo 12, versículo 12, na parte B, que diz: sede pacientes na tribulação. Que palavra tremenda, amados. E por que a Bíblia nos orienta a ter paciência no meio da tempestade, no meio da tribulação, das aflições? Porque, queridos, por mais que nós andamos inquietos, preocupados, nervosos, irados, nada nós podemos fazer. Nós não controlamos o universo. A maioria das coisas, ou quase tudo, nós não temos o controle. Então é desnecessário, é perda de energia, andar inquieto, preocupado, sabe? Quando você passa por uma tribulação, por uma aflição, por uma tempestade. É por isso que o Senhor Jesus, Ele lá em Mateus 6, do versículo 25 e diante, Ele começa a falar: não andeis inquieto por coisa alguma, não andeis preocupado. Por quê, amados? Porque nós temos um Pai celestial, aleluias. E quando você tem um Pai celestial, você não controla as coisas, mas Ele tudo controla, aleluia. Ele não perdeu o controle da situação. E o Senhor diz: você não pode nem acrescentar um covo da sua estatura. Então é perda de tempo andar nervoso, estressado, afobado, sabe, agoniado quando as coisas vão mal. Por que o Senhor disse que nós não precisamos nos preocupar e temos um Pai? Ele disse no mesmo texto que isso é coisa dos incrédulos. Porque o incrédulo, ele não crê que tem um Pai. Ele não confia em Deus. E se ele não confia em Deus e as coisas estão indo difíceis, está havendo tempestade, ele tem que se desesperar, porque ele não tem ninguém por ele. Mas Jesus está dizendo: você não, você tem um Pai celestial que conhece as suas necessidades, irmãos, aleluia. Por isso nós não devemos andar ansiosos, preocupados, mas lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado da sua vida. Louvado seja o Eterno. O Senhor é o nosso salva-vida, irmãos, no meio dessa tempestade, aleluias. E se você for ver, o pior inimigo para um salva-vida
não são as ondas, não é o mar agitado, o vento, não. O pior inimigo para o salva-vida é o desespero de quem está se afogando. Porque quem está se afogando, ele fica tão agitado, tão inquieto, tão atribulado, tão nervoso, que ele até impede o trabalho do resgate do salva-vida. O salva-vida quer ajudar, mas não pode enquanto ele não se acalmar, senão se afoga os dois. Olha só. O Senhor é o salva-vida da sua vida, da nossa vida, aleluia. Mas para Ele poder trabalhar na sua vida, você tem que se aquietar. Você precisa se aquietar e saber que Ele é Deus, aleluia. Ele é Deus, e essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Oh, louvado seja o Eterno. Esse desespero, essa inquietação impede a ação de Deus. O Senhor Jesus, quando foi na sua terra, não fez ali poucos milagres por conta da incredulidade daqueles moradores. Sabe, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade atrapalha o agir de Deus na nossa vida. E o texto em que nós lemos, no versículo 26, diz assim: e ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Nós sabemos que Jesus estava no barco, dormindo, descansando, estava cansado, e ali os discípulos estavam com ele. Veio uma grande tempestade, o mar ficou revolto, e o barco parecia que ia a pique. Os discípulos desesperados pedem ajuda, e o Senhor, quando lhe acorda, levanta, o Senhor não repreende o vento e o mar. Primeiro o Senhor repreende o coração dos discípulos. Primeiro o Senhor acalma o coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. Sabe por causa de quê, amados? Esse é um princípio. Enquanto não há bonança no seu coração, não vai haver bonança externa. A bonança primeiro precisa acontecer dentro de você, para depois acontecer fora de você. Quando você se permite ser aquietado pelo Espírito Santo, quando você se permite deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e fazer de dentro de você uma grande bonança, aí é o terreno fértil, é uma preparação para o milagre acontecer do lado de fora. Aleluias, louvado seja o Senhor. Deixa o Espírito Santo te acalmar, deixa Ele cuidar da sua vida, aleluia. Porque assim sendo, o milagre da bonança vai acontecer na sua vida por completo, em nome de Jesus. O segundo princípio, para termos bom ânimo e termos uma vida em abundância, bonança interior, apesar das aflições externas, apesar das tempestades externas, é aprender a ressignificar a vida. Irmãos, ressignificar é dar um novo significado, um novo sentido para as mesmas coisas. As coisas não mudam. O que vai mudar é o sentido que você dá para ela. Quando você começa a ver a mesma coisa, mas com outros olhos, com outra perspectiva, dando um novo significado, isso é ressignificar, isso é poderoso. Porque, querendo ou não, amados, nós temos pensamentos limitantes, pensamentos em que foram construídos na nossa mente com o nosso desenvolver, com as nossas experiências, com a nossa criação, com aquilo que nós vivemos. Foi sendo criado maneiras de pensar automática e limitante. Você vê, um cônjuge até conhece a ação do outro antes dele ter a ação. Aconteceu alguma coisa, você já sabe como o seu cônjuge vai reagir, porque você já conhece, ele tem uma ação automática, ele já tem um pensamento todo construído, e de acordo com a situação, ele já age de uma maneira. É um pensamento limitante, é uma reação limitante que nós temos, e nós precisamos aprender a ressignificar, para poder ter uma vida em abundância, ter bonança, mesmo em meio às tempestades. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, versículo 22, ele vai dizer: se os teus olhos forem bons, for bom, todo o teu corpo haverá luz. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Porque os olhos, ele representa o seu entendimento,
a sua capacidade de discernir. Isso é o olho que a Bíblia está falando. Se os seus olhos forem bons, se a sua mente for uma mente boa, uma mente... Você sabe o que é olhos bons? Bom aqui, amados, bom aqui é ver uma coisa só. O sentido do texto original está dizendo para alguém que olha para um carro e está vendo um carro, não dois. Se estiver vendo embaçado, vendo dois, não está bom, está ruim, está mal. Mas se estiver vendo um só, está correto. O sentido aqui é que se seu entendimento dá significado às coisas a partir de uma perspectiva correta, você tem uma mente boa. Mas se você dá sentido para as coisas a partir de várias perspectivas diferentes, a sua mente não é boa, os seus olhos não são bons. E ali ele está dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Corpo aqui é a sua vida. Os olhos é a sua mente. O corpo é a sua vida. Ele está dizendo que se você pensa da maneira correta, a sua vida será uma vida iluminada, será uma vida abundante. Aleluias. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que luz é essa, amados? É a palavra do Senhor, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O que o Senhor está nos revelando é que se você observa a sua vida e passa a dar sentido a ela, a dar significado às circunstâncias, a partir da iluminação que você tem da palavra de Deus, toda a sua vida será uma vida iluminada, toda a sua vida será uma vida abundante. Aleluias! Mas se os seus olhos não são bons, quer dizer que analisa as coisas a partir de duas perspectivas, tem hora que você vai dar sentido à circunstância da sua vida pela palavra, e tem hora que você vai dar sentido à sua vida a partir do que você mesmo pensa, a partir do que o mundo diz, a partir do que os sábios desse mundo diz. E não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Ela está nos ensinando que a luz que deve iluminar a nossa mente é a palavra do Eterno. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pensa a senhora, dona de casa, vai para casa à noite, e você tem que procurar alguma coisa ali que o seu esposo guardou, mas você não sabe onde está. E sem luz, como que você vai achar? Sem iluminação, nas trevas, você vai ter muita dificuldade. Está arriscado você, está arriscado não, você vai perder tempo, vai se machucar, porque você pode dar uma cabeçada em alguma coisa, tropeçar em outra coisa, e acaba que não encontra o que você estava procurando, porque falta luz nesse lugar. Aleluias. Assim é a nossa vida. Se não for iluminada pela palavra de Deus, você só perde tempo, se fere e não encontra o seu propósito. Mas quando você dá sentido à sua vida, ressignifica tudo o que está acontecendo na sua vida, a partir do que a palavra de Deus te ilumina, aí é diferente. Você tem uma vida e uma vida em abundância. Aleluias. Nós, os homens, a maioria que dirige, sabe disso. Se você está dirigindo à noite e de repente falta luz ou não tem iluminação natural, o seu farol parou, como é que você vai continuar? Como é que você vai continuar? Se você continuar dirigindo sem iluminação, você vai errar o caminho e ainda vai passar por um acidente. A luz é fundamental, irmãos, para essas coisas básicas e triviais da vida. Você imagina para a sua vida espiritual, aleluia. Você não pode dar sentido às coisas que estão acontecendo na sua vida, na minha vida, a partir de sabedoria humana, a partir de sabedoria desse mundo, a partir da luz desse mundo, porque senão grandes são as trevas na nossa vida. É só essa luz que é capaz de nos dar vida e vida em abundância. É só essa luz, essa palavra do Eterno que é capaz de produzir bonança no nosso interior, ainda que nós estejamos vivendo em tempestades externas. Aleluias. Moisés, queridos,
Moisés, o Senhor diz para ele que não ia acompanhá-lo para Canaã, porque o Senhor não estava com paciência para aquele povo murmurador, não. Moisés queria ir para Canaã, era a terra prometida. Mas ele diz, não, Senhor, com anjo eu não vou. Moisés queria dizer, eu prefiro viver no deserto, mas com a tua presença, do que ir para Canaã sem a sua presença. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, amados? Que não é o lugar, não é a tempestade externa ou bonança externa que vai fazer acontecer dentro do nosso coração, mas sim a presença de Deus. Essa vida em abundância, a ação do Espírito que existe dentro de nós. Não importa se nós não dermos lugar à palavra, ao Senhor dentro do nosso coração, você vai estar no lugar que até é um lugar de bonança, mas dentro de você vai continuar a tempestade. Não tem jeito. Lembra de Abraão? Abraão está com seu sobrinho Ló, e de repente os pastores começam a ter atritos. E aí Abraão diz, então vamos separar. E aí Ló olha e vê pastos verdejantes. E Ló escolhe os pastos verdejantes, porque ele olha para o externo. Mas Abraão, que tinha o direito de escolher, ele não escolhe, ele deixa Ló escolher. E sabe por causa de quê que ele não escolhe, amados? Porque para ele importante não é o lugar, para ele importante é a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Abraão tinha certeza, tinha a convicção que pasto verdejante sem a presença de Deus é Sodoma e Gomorra, mas deserto cheio da presença de Deus é oásis do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, se você der lugar ao Espírito Santo, der lugar a essa palavra toda poderosa do Senhor Jesus na sua vida, não importa as tempestades que assolem a sua vida, você vai ter bonança, você vai ter vida, e vai ter vida em abundância, para a glória e o louvor do nome do Eterno. Aleluias, louvado seja o Senhor. Essa breve palavra, amados, para a nossa meditação. Você pode viver uma vida de abundância, mesmo no mundo de aflição. Não são coisas que acontecem e são excludentes. Um dia você está na aflição, outro dia você está na vida de abundância. Não, elas acontecem simultaneamente. Por fora pode ter aflição, mas por dentro há um rio de águas da vida que vai dentro de você brotando, e não cessa. É por isso que Paulo fala, ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova dia após dia. Louvado seja o Eterno. Vida em abundância, bonança no seu coração. Aleluias. E os princípios, os conselhos foram esses. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus na sua vida. Deixa Deus trabalhar, confia nele, e o mais ele vai fazer, sabe? Aquietai-vos, ressignifique sua vida a partir da palavra do Senhor. Aleluias. E você vai ver que a bonança vai acontecer. E o texto conclui dizendo, porque temeis, homens de pequena fé? Jesus pergunta e já responde. Por que temeis? Porque tinha pouca fé. E ele diz, então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Aleluia. O Deus que faz acontecer está aqui nessa tarde. Aleluia, louvado seja o Senhor. E se você ouviu essa palavra, está guardando ela no seu coração, está decidida a aquietar o seu coração, sabendo que Ele é Deus, está decidido a permitir o Espírito Santo operar na sua vida e fazer uma grande bonança no seu coração, tenha certeza que Ele vai fazer também fora da sua vida, Ele também vai fazer nas circunstâncias externas, mas primeiro Ele quer fazer acontecer no seu interior, porque assim sendo, vai acontecer no seu exterior, em nome de Jesus. E eu profetizo as bênçãos do Senhor, a bonança e a vida em abundância, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Se você crê nessa palavra,
Aplauda o Senhor que vive e reina para todos sempre.